Então vamos lá, pessoal, agora nós vamos estudar o último ponto desse momento que nós estamos passando agora, né, que é o momento que nós estamos estudando os fundamentos da lógica de programação utilizando a linguagem de programação C, certo? Nós vamos trabalhar as estruturas de repetição. São as estruturas que nós utilizamos para determinar que parte do nosso código, ou então o código completo, né, ele se repita um número determinado de vezes, certo? Então existem três estruturas de controles, não existe uma melhor do que a outra, e isso que nós vamos observar e estudar agora, certo? Então vamos lá ver o que a gente tem para trabalhar. Então tá, pessoal, até o momento, né, eu trouxe para vocês problemas que ele executava e o programa acabava. Você literalmente botava lá, compilava, tinha que compilar, mandava ele executar, o programa abria o programa, você digitava o que tinha que digitar, executou, entrada, processamento, saída, fechou, acabou. Se eu quisesse fazer outra conta, por exemplo, eu tinha que executar o programa de novo, de novo e de novo. Claro que isso não é desejável, tem diversas soluções e problemas que nós precisamos que o sistema, o programa fique aberto por diversos momentos, se repetindo até que eu queira que ele pare, ou então se o número, sei lá, vamos imaginar que tem 30 alunos, então ele tem que calcular a média dos 30 estudantes e por aí vai, certo? É neste ponto, é aqui que nós utilizamos as estruturas de repetição. Então vamos lá com um exemplo, né? Um exemplo de um código que vocês já viram pela terceira vez aqui nos nossos vídeos, que é o código que nós utilizamos para calcular a média do estudante. Eu saio aqui para ficar mais fácil para vocês. Então aqui, notem. Eu pego as três notas do estudante, né? O programinha pede a entrada de dados, ele processa e com base nas notas, né? Eu verifico se ele foi aprovado. Eu verifico se ele foi aprovado final ou se ele foi reprovado direto. Eu vou executar ele aqui, então, por exemplo, né? Aqui eu tenho 3 estudantes. O primeiro estudante aqui fez 3 avaliações, né? 9, 8 e 5. Ele foi aprovado com nota 7.33. Se eu quiser literalmente calcular a média do segundo, eu tenho que fechar o programa, compilar de novo e aí eu calculo a nota do segundo. E assim vai. Esse segundo foi para o final. O terceiro agora, eu fecho, compilo de novo. É literalmente isso que eu quero evitar. Então nós precisamos utilizar a estrutura de repetição para que o nosso código só pare de trabalhar, de funcionar quando você solicitar, ou seja, quando um determinado número for atingido e por aí vai. É nesse ponto, para essa usabilidade que nós temos as estruturas de repetição. Na linguagem C, nós temos 3 estruturas de repetição, certo? Não tem uma estrutura melhor do que a outra, tudo depende do problema. Vocês vão perceber que tem são 3 estruturas e são 3 possíveis aplicações, certo? E eu vou mostrar aqui de maneira bem detalhada qual é a peculiaridade de cada uma delas. A primeira é essa aqui, a estrutura while. Ele tem essa cara aqui, while, condição e comandos, né? Sendo mais completo, quando eu tenho aqui while, a condição e todos os comandos que estão dentro desse bloco de comando aqui. Tá vendo aqui? Abre chave e fecha a chave. Então, enquanto essa, né? Nem se essa, né? Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executar o comando 1, 2, 3. Então, se a condição toda vez que a gente chegar aqui e testar, isso aqui é verdadeiro, executa, é verdadeiro, executa. Então eu só vou sair desse loop de repetição quando a condição for falsa. Essa é a estrutura do comando while. Eu vou agora aqui chegar no código, vou modificar tudo aqui, certo? Deixa eu trocar de tela aqui, pronto. Vou apagar tudo aqui e construir algo bem simples para ficar mais fácil de perceber. Vou apresentar aqui o famoso contador. Vou criar uma variável do tipo inteiro, contador, certo? E vamos fazer uma contagem bem simples, uma contagem de 1 até 10, certo? Eu vou dizer que contador
começa, perdão, já digitei, né? Contador começa com o valor 1. Eu quero que conte de 1 até 10, certo? Então, contador começa com 1, vou colocar aqui, ó, while, abre e fecha aqui. Eu quero que ele conte de 1 até 10. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar o valor do contador, printf, certo? Aqui eu vou botar aqui, ó, contador, certo? Contador é uma variável de que tipo? Eu quero que valor, que tipo de valor vai aparecer aqui? Do tipo inteiro. Então, qual é a formatação? %i. Esse valor está em qual variável? Na variável contador. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, notem que ele começa com 1, eu vou entrar e fazer o seguinte, mostrar o valor do contador e incrementar o contador. Contador que inicialmente é 1, vai receber contador é igual a contador mais 1. Eu estou incrementando o contador. Então, aqui eu tenho uma contagem, certo? Progressiva de 1 até 10. Vamos compilar para ver o que é que dá de resultado aqui e algumas peculiaridades. Vou executar aqui, eu compilei primeiro aqui, ó. Compilei, nenhum erro, beleza. Agora eu vou executar. Então, note, ó, contador 1, contador 2, ficou feio porque ficou um colado no lado do outro. Vamos ajeitar isso aqui para ficar mais bonito. Vou botar aqui um /n. Certo? Agora vai quebrar a linha, o /n é um comando para quebrar a linha, vai ficar um embaixo do outro. Modifiquei o código, compilo novamente, F11, agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí está a minha contagem progressiva de 1 até 10. Literalmente o que eu queria no começo. Se eu não fizesse dessa maneira, eu ia ter que chegar a fazer o seguinte, né? printf1, printf2, printf3, assim, uma solução ridícula, né? Se fosse uma contagem até 1000, você ia fazer isso 1000 vezes, certo? Claro que não. Então, é assim que se utiliza o comando while, mas eu preciso mostrar uma peculiaridade do comando while, vamos botar lá para a gente enxergar isso melhor. Trocando de tela, vamos lá. Uma característica importante do comando while é o seguinte, ó, notem, que a condição está aqui no começo, ó. Então tem uma frase bem interessante que é o seguinte, ó, no comando while você primeiro testa para depois entrar. Se esse teste der errado, você nem entra. Por exemplo, ó o que ele está perguntando aqui, ó, enquanto o contador for menor ou igual a 10. Se eu colocar aqui o contador 100, logo na primeira condição ele vai dar falso. No primeiro teste ele vai dar falso. Ele não vai entrar aqui, ó. Eu vou aqui de novo compilar e tudo certo agora aqui, vou executar. Olha lá, ele não mostra valor nenhum, ele nem entrou no loop de repetição, porque logo de cara isso deu errado. Porque no comando while eu primeiro testo para depois entrar. Certo? Essa é a peculiaridade do comando while. Então se eu chegar aqui, ó, colocar 1, e aí agora vai contar de 1 até 10, ó, F11. Pronto, se eu colocar aqui 5, o que é que vai acontecer se o contador começar de 5? Compilar de novo, executar, compilar, executar. A contagem vai ser de 5 até 10, certo? Então vamos lá, esse aqui é o comando, o primeiro comando que eu queria mostrar para vocês, o comando while. Mas como eu falei, são 3. Então o primeiro comando é o comando while, estou falando da linguagem de programação C, certo? O segundo comando é o comando do while. Vamos ver aqui a cara dele. No comando do while, opa, botei errado? Ave Maria, coloquei errado. Vou ter que deixar aqui, eu volto para cá. Vou direto para o código agora. Coloquei a figura errado. No comando do while, diferente do while, o comando do while, diferente do comando while, eu tenho essa cara aqui, ó. O teste, aqui o comando do while. Então notem, aqui, ó, eu falei no outro, né, que no comando while você testa para depois entrar. Aqui no comando do while você entra para depois testar. Então vamos reescrever o código aqui, ó. Notem, olha a cara dele. Aqui, ó,
entra para depois testar. Então, nota, o que está acontecendo aqui? Ó? Contador é igual a 1, eu vou entrar para depois testar. Eu já entrei no loop de repetição, depois que eu vou testar. Ó. Então, o contador começa com 1. Eu mostro o valor de contador, incremento o contador e faço o teste. Se for verdadeiro, eu continuo aqui dentro. Eu vou ficar dentro desse loop até que isso... Assim, enquanto isso aqui for verdade, eu fico aqui dentro. Mas note que primeiro eu entro para depois testar. Eu vou executar aqui agora. Ó. O que é que vai acontecer? Eu estou contando de 1 até 10. Exatamente o que tinha antes. Mas bora fazer o seguinte. Bora colocar aqui o valor 100. O que é que vai acontecer? Aqui embaixo vai dar errado. Não vai funcionar. Então não vou contar o próximo número. Porém, o primeiro valor eu vou mostrar. Compilei. Executei. Olha lá, ele mostra o contador 100. Qual é a implicação? Ele mostra o valor 100, perdão. Qual é a implicação disso? A implicação é que quando você está utilizando o comando do while, você executa sempre pelo menos uma vez. Porque no comando do while, você entra para depois testar. Se o teste der errado, você já entrou uma vez e você não continua no loop. Mas no comando do while, você sempre executa pelo menos uma vez o loop de repetição. No comando while, não. Você primeiro testa para depois entrar. Então, se logo de cara der errado, você nem entra no loop de repetição. Certo? Essa é a diferença básica entre o comando while e o comando do while. Lembrando, nós estamos falando da linguagem de programação C. Certo? E por fim, mas não menos importante, nós temos o comando for. Agora sim eu coloquei a imagem correta. Olha lá. O comando for, ele é bem utilizado na grande maioria das vezes. Eu me arrisco a dizer que ele é muito utilizado para resolver problemas matemáticos. Você usa esse comando quando você sabe o valor, o número exato de repetições que você vai ter. Então, por exemplo, olha o formato dele aqui. Ó. O valor inicial, a condição e o incremento ou decremento. Estou colocando todos os exemplos aqui com... somente incrementando, ou seja, aumentando o valor, mas eu também posso decrementar o valor, certo? Vocês vão encontrar esse tipo de exercício lá nas listas de exercícios que eu coloquei para vocês lá no AVA. Então, bora voltar aqui para o código para eu mostrar para vocês o mesmo problema, só que resolvido com cadê, meu Deus? Resolvido com a estrutura de repetição for. Então eu vou colocar aqui, ó, for. Eu já tenho que contei aqui, não vou precisar disso aqui, vocês vão notar, ó. Eu vou apagar isso aqui. Então aqui, ó, for, abre e fecha, coloquei minha estrutura. Ele tem 3 parâmetros que eu mostrei aqui, ó. Inicialmente é o valor inicial. Qual é o valor inicial? Contador igual a 1. Qual é a condição? Contador menor ou igual a 10. E o que é que você quer que aconteça? O incremento. E aqui vem o contador mais. Certo? Isso aqui assusta logo do começo, mas assim, ó, eu posso utilizar, só colocando aqui um parêntese aqui na aula. Eu posso usar contador igual contador mais, ou então, da mesma forma, eu posso utilizar contador igual a contador mais 1. Isso aqui, ó, tem o mesmo efeito. Da mesma maneira, eu posso ter aqui o contador menos. E seria o contador igual a contador menos 1. Existem outros operadores unários, é o nome técnico disso aqui, certo? Eu tenho aqui o operador unário do decremento, nesse caso aqui agora do incremento. Eu tenho outros operadores unários, mas assim, isso aqui são cenas para os próximos capítulos. Então aqui, voltando para a nossa estrutura de repetição, for, eu tenho aqui, ó, for, contador começando de 1, contador enquanto ele for menor ou igual a 10 e contador mais. Aqui eu tenho uma série de comandos, né? De novo aqui, olhando aqui a estrutura do for, ó, o valor inicial, ponto e vírgula, eu coloquei vírgula, errei aqui, ó, valor inicial, a condição e o incremento, o decremento e o conjunto de comandos. Voltando aqui para a tela do dev, botar aqui corrigir, ponto e vírgula, ó.
Perdão. Também que eu vi antes de compilar. Então a condição inicial, né? A condição de parada e o meu incremento. E aqui eu posso botar aqui o printf contador. Notem que eu só preciso colocar aqui, ó, perdão, contador dos pontos. Contador, quero que apareça aqui, né? Operador aqui de formatação de entrada e saída, contador, vírgula. Vou colocar aqui um /n para ficar bonitinho um embaixo do outro. Pronto. Compilar. Apertei aqui F9. Compilou. Qual foi que eu escrevi errado aqui? Deixa eu ver. Feio. Printf. Escrevi alguma coisa errada aqui. Printf. Pronto. Perfeito agora. De novo, vou compilar. F9. Agora deu tudo certinho. Vou executar. Olá. De 1 até 10. A minha contagem progressiva, certo? Então era isso. Então, como eu falei, não tem uma estrutura de repetição melhor do que a outra, depende do problema, certo? O que nós temos que saber é o seguinte: existem várias situações, diversos problemas que eu não posso simplesmente executar, o programa executa e fecha. Eu preciso que ele fique aberto executando até que eu peça para ele fechar, até que o número determinado de estudantes sejam processados, o número determinado de registros sejam trabalhados, e aí sim o programa fecha. É para isso que servem as estruturas de repetição, certo? E aqui a gente fica por aqui, finalizando esse momento de fundamentos da lógica de programação. Mais uma vez, os estudantes de matemática vai ter uma próxima disciplina que trabalha só com isso, né, que é a disciplina INF 025. Essa é a disciplina INF 024. Os estudantes de matemática têm a INF 025, né? Os estudantes de física não têm a INF 025, mas pode pegar as disciplinas optativas, que são as disciplinas de programação, certo? Então a gente fica por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.